Oi, gente, tudo bem? Psicóloga Mariana Carvalho, e hoje eu vou falar sobre um tema muito legal, que é a adolescência. Eu adoro particularmente atender aos adolescentes, e é uma fase muito delicada, né? Uma fase de transição da infância para a fase adulta, e eu vou contar um pouquinho da história da adolescência, como era antes. Eu falo que a adolescência é uma segunda idade de todos os porquês da vida, né? E sempre as questões da sexualidade estão envolvidas nisso. O tema que mais desperta interesse, curiosidade, porque é um tema desconhecido, e tudo que é desconhecido nos desperta esse interesse, né? E aí, como que era antes, né? Porque não existe uma idade correta de falar, por exemplo, quando você se tornou adolescente? Eu não lembro quando eu me tornei adolescente, né? Então, assim, é um processo, não existe uma idade correta. E antes, nos tempos lá dos primórdios, como que era feito essa passagem? Era literalmente uma passagem, era um ritual. Então, não existia adolescência. Era da fase de criança para a fase adulta. E esses processos, esses rituais se davam através de passagens, às vezes religiosas, né, de acordo com a religião. Nas meninas se davam quando elas menstruavam. Então, assim, a menstruação era o ponto de partida dessa fase de transição, porque aí entendia que o corpo da menina estava pronto para procriar. E aí a menina deixava de ser uma menina e se tornava uma mulher, não tinha um meio termo, né? E aí a menina, ela precisava, né, ser aquele objeto de desejo, seduzir o homem. Então, assim, olha, imagine que difícil isso, né, para as meninas, porque tem meninas que hoje menstruam com 9, 10 anos, às vezes até menos. E aí se dá essa passagem brusca, não existe, né, é loucura. E antes era assim. E aí nos meninos, o ritual da passagem se dava quando eles conseguiam enfrentar os seus medos, quando eles não tinham mais medo. Então, às vezes era algo assim, tipo uma prova, sabe? De colocar na floresta, no campo, no escuro, fazer matar algum bicho, fazer a circuncisão, né, no pênis do menino e separar da mãe, né? Então, assim, eram processos muito difíceis, muito dramáticos para serem vividos, né? E antes era assim, não existia essa fase de transição, se passava direto, né? E hoje, o que a gente poderia falar em relação à idade, né? Então, vamos lá. Primeiro, a adolescência, ela envolve a maturidade biológica, então a criança, ela vai deixar o corpo de criança para ter um corpo diferente. A maturidade psicológica e social também, que é como as pessoas veem esse adolescente. Então, dos 10 aos 14 anos, digamos aí que é uma fase precoce da pré-adolescência, né? Eles têm mais interesse ainda por pessoas do mesmo sexo, então mantém mais amizade, contato, conversa com pessoas do mesmo sexo, porém eles já começam a se interessar mais pelo sexo oposto, eles já enxergam mais esse sexo oposto. E ora eles agem como se fossem crianças, ora eles agem como se fossem adultos. Aí tem a idade dos 15 aos 16, que já é uma idade intermediária. Nessa idade começam os conflitos com os pais, né? Então, assim, eles são muito estáveis e instáveis emocionalmente. Então, são aqueles adolescentes que ora estão eufóricos, estão super felizes, ora tá dentro do quarto chorando e não quer ver mais ninguém. E a maior preocupação deles é com a questão de aceitação do grupo. Eles necessitam de aceitação do grupo que eles fazem parte, porque até mesmo isso que define a autoimagem dele, a autoestima, né? E a relação com o sexo oposto começa a ficar um pouco mais interessante, começa a ficar um pouco mais importante. E aí tem a adolescência tardia, dos 17 aos 21, mais ou menos. Nessa fase, a busca por autonomia financeira, por preocupação com estudo, com carreira, vida profissional, começa a ficar mais intensa, né? E a relação com o sexo oposto também acontece mais. Então, aí não só tem o interesse, como também já tem a relação. E aí descobre, né, novos sabores, novas experiências,
tanto para o corpo quanto de sentimento, né? E assim, por que é uma fase muito delicada? E não tem uma idade certa, não tem como falar, vira adolescente com tal idade. É subjetivo, vai de cada um. Então assim, por exemplo, eu me lembro que eu me lembro, né, agora, adolescente, quando eu comecei a trabalhar, mas isso foi com 14 anos. Então, assim, entrei no trabalho, tinha mais autonomia financeira e tudo mais, mas ainda tive muitos problemas no trabalho por faltar maturidade emocional, né? E isso é com o tempo, é um processo. Então, não existe idade certa para adolescente, a gente tem que ter respeito, paciência por esse público, é um tempo totalmente incerto, tanto de conquista quanto de renúncia, de fazer escolhas que às vezes nem eles mesmos sabem, né? Eles ficam muito perdidos aí nesse meio do caminho, de experiência nova, de descobrir a sexualidade, de entrar em contato com preocupações como gravidez, filho, uso de drogas. Então é um tempo de muitas incertezas e muitas inseguranças. Então é uma linha tênue, muito tênue para os pais entre ficar perto, acolher, mas não ficar em cima, porque eles precisam desse distanciamento para poder terminar de desenvolver a personalidade que eles estão finalizando aí, certo? É isso, então vamos ter mais paciência com nossos adolescentes, porque eles passam por uma fase complicada que necessitam desse carinho, desse apoio, desse respeito, certo? Obrigada!